Olá, crianças, vamos a mais uma aula de matemática. A semana é do dia 5 a 9 de abril. Nós vamos usar o livro didático e as páginas são de 8 a 11 e depois nós vamos fazer a 18. O livro didático é este daqui, A Conquista. Abram na página 8. O assunto é sistema de numeração decimal. Por que decimal? Porque no nosso sistema de numeração, nós agrupamos o número de 10 em 10. Então, decimal vem da palavrinha 10, para não esquecer. E essa página aqui vem mostrar para nós que o número está presente em todos os momentos em nossa vida. Exemplo aqui, olha só, bilheteria, dinheiro, número, 1001 aventuras, a palavrinha 1000, referente a números, em cartaz, 1001 aventuras, mais de 100.000 pessoas já assistiram, não percam. Deve ter umas 100 pessoas na fila. 100? Acho que tem 10 vezes mais. Então, olha só como os números estão presentes em tudo. Sei que 10 vezes 10 é igual a 100. Então, acho que 10 vezes 100 deve ser... O que vocês acham que é? Um monte de gente. Olha, eles contando os números aqui. Adorei o filme, mas não sei se foram 1001 aventuras mesmo. Você contou? Então, observe como os números fazem parte da nossa vida. Hoje nós percebemos também pela pandemia, né? A fase vermelha, a fase amarela depende do quê? De números. Na televisão, constantemente falando dos números devido ao aumento de casos. Então, os números estão presentes em tudo, seja em momentos bons ou momentos ruins. Então, nós vamos falar sobre material dourado. Para que serve o material dourado? Para mostrar que nós agrupamos os nossos números realmente no sistema decimal, agrupando de 10 em 10. Então, observe o valor de cada peça do material dourado representado abaixo e responda. Olha só, uma pedra pequena é uma unidade. Eu juntando 10 pedrinhas dessa, eu tenho uma dezena. E juntando 10 dezenas dessa pecinha aqui, eu teria uma centena. Como funciona? Eu juntando 10 pecinhas dessa daqui, só para vocês terem uma ideia. Juntando, inteirando 10, tendo 10, eu troco por uma dezena que é essa daqui, né? Então, olha só. Juntando um do lado do outro, eu terei 10. Quando eu consigo ter 10, né? Se eu colocar mais pedrinhas aqui, chegando a 10, né? E depois eu chegando, tendo 10 dessas barrinhas aqui, juntando 10 dessas barrinhas aqui, eu troco por uma centena, correto? Então, juntando aqui, quando eu tenho 10 dezenas, eu troco por uma centena. Olha a questão. Quantas unidades há em uma dezena? Quantas unidades há em uma dezena? Quantas dezenas há em uma centena? Quantas dezenas há em uma centena? Quantas unidades há em uma centena? Quantas unidades tem aqui em uma centena? Em cada caso, escreva o número representando com o material dourado conforme o exemplo a seguir. Então, olha assim, do jeito que eu mostrei aqui, aqui também está, olha só. Aqui eu tenho 6 centenas, cada barrinha dessa representa 100. Então, eu tenho 6 centenas, que dá um total de 600 unidades, mais 50 unidades, que são 5 dezenas, e 4 unidades. Então, 600 mais 50 mais 4 vai dar 654. Como é que eu vou fazer isso daqui? Eu tenho aqui uma centena. Uma centena é igual a 100, mais 2 dezenas. 2 dezenas é igual a 20, mais 2 unidades, que é igual a 122. 122. Agora, vocês vão fazer as outras duas, tá bom? A página 11, ela veio reforçar os números na nossa vida, no nosso dia a dia. Ó. Observe algumas situações do dia a dia em que os números são usados
e responda as perguntas a seguir. Qual é o número telefônico do Serviço de Emergência de Bombeiros? Então, observem e coloquem aqui. Para participar desta promoção, quantos produtos precisam ser comprados? Observem quantos produtos terei que comprar, tem que ler, né? E responder aqui. Que equipe, que número indica a classificação da equipe brasileira de vôlei nesse campeonato? Então, vou observar qual é o lugar do Brasil no pódio, né? Primeiro, segundo, terceiro lugar e colocar aqui, né? A ordem que o Brasil ficou. De acordo com a placa, que número corresponde aos quilômetros que faltam para chegar em Brasília? Então, vocês vão observar a placa e responder. Para responder a essas perguntas, usamos números. Os números podem expressar o resultado de uma contagem ou uma medida, indicar uma ordem ou representar códigos. Então, olha só o que aconteceu aqui, né? O número ele pode indicar uma ordem, como está representado aqui no pódio que o Brasil ficou, pode representar um código, né? Pode representar muitas coisas. Então, vocês vão dar exemplos aqui de situações do dia a dia em que os números são usados para indicar contagem, medida, ordem e código. Agora, nós vamos para a página 18. O assunto agora é probabilidade e estatística. O que é probabilidade? Que é possível acontecer, né? Provavelmente. Estatística é a coleta de dados, né? É uma análise, coleta de dados. Então, em um gráfico, nós temos a probabilidade e temos também a coleta de dados para chegar a um resultado. Interpretação de gráfico de barras. Esse gráfico aqui é de barras porque ele está deitado. Se tivesse em pé, seria gráfico de coluna. Um dos maiores problemas ambientais é a poluição do ar. A poluição atmosférica é ocasionada pelos gases emitidos por carros, chaminés, indústrias queimadas, entre outras práticas humanas. Apesar de a poluição do ar não ser facilmente visível devido às características de gases, ela é prejudicial à saúde, sendo responsável por diversas doenças respiratórias. De acordo com uma pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde, OMS, os países que mais poluem são. Então, olha só, essa pesquisa aqui ela foi feita em 2016, a fonte está aqui embaixo, certo? E os países estão aqui. Por esses países aqui, os continentes que pertencem a esses países são países asiáticos, países da África, né? Essa pesquisa é de 2016. Olha outro modelo de gráfico que nós temos aqui. Esse aqui é mais recente, a pesquisa foi feita em 2018. Então, os maiores emissores de dióxido de carbono, de gases, né, do mundo, é megatonelada, é muita coisa que aqui não dá para a gente falar, né? Ó, a China está em primeiro lugar, 11.258 megatonelada. Então, é muito poluição que eles colocam no ar. Então, a China vem em primeiro lugar, Estados Unidos, União Europeia, a Índia, a Rússia, Japão, Alemanha, Irã, Coreia do Sul, Arábia Saudita, Canadá e Indonésia. Aqui nós temos o Senegal, né? E aqui também o Mongólia está na frente, tá vendo? Então, assim, aqui nem apareceu Mongólia em 2016. Aqui em 2018, quer dizer, em 2016, Mongólia está aqui, ó, em primeiro lugar como poluente. E aqui nem apareceu. Aqui em 2018, quem está ganhando é a China, tá bom? Aí eu trouxe outro gráfico de linhas aqui. Esse gráfico aqui, emissões de gases também por área e por quilômetro quadrado em 3 países mais populosos do mundo. Então, é Estados Unidos, China e Índia. Então, olha só, esse gráfico aqui, ele está mostrando desde 1959 até 2016. Então, para vocês observarem, Estados Unidos está de azul. Então, olha só.
Aí vem a China. A China é vermelho. Olha como em 1959 ela estava aqui. Olha como ela cresceu em poluir o meio ambiente. É por isso que eles estão... A poluição lá é tão grande que eles já têm o hábito de usar máscara lá, justamente por causa da poluição do ar. Então, com a pandemia, para eles ficou mais fácil, né? Porque eles têm o hábito devido à poluição. Depois vem a Índia. A Índia também cresceu bem. Então, esse gráfico aqui está mostrando desde 1959 até 2015. E aqui, ó, veja o ranking negativo dos países mais poluentes antes da quarentena. Então, a China também ganhando em disparada, né? Aqui está a fonte que a professora pesquisou. Depois, se vocês quiserem pesquisar, o que vocês vão fazer aqui? Observar o gráfico e responder as questões. Qual é o título do gráfico? Então, vocês vão observar bem quais informações o gráfico fornece. Então, observem o gráfico para poder responder. Qual órgão realizou essa pesquisa? Então, aqui também está o órgão que realizou. De acordo com o gráfico, qual é o país que mais polui? Então, de acordo com esses dados de 2016, aqui deste gráfico, vocês vão ver qual é o que polui mais. Tá bom? Boa atividade.